Boa noite, queridos. Que alegria estar aqui com vocês novamente. Eu estava conversando com as meninas ali, que já faz 1 ano, né, que eu estive aqui. Como passa rápido. Esses dias eu falei assim para o Marcelo, eu vou na igreja que eu fui esses dias lá em Rio das Ostras. Ele, qual? Aquela que eu fui falar. Ele, amor, faz 1 ano. E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, um privilégio, uma honra para mim, especialmente para falar de um livro muito precioso. Que boa escolha de vocês, que boa escolha sua de dar de presente, né? Um livro muito precioso que nos traz verdades muito bíblicas para o nosso casamento. Nós temos um grande problema acerca de literatura para casamentos, porque essas literaturas às vezes trazem mais confusão do que solução, né? E como é bom quando a gente encontra homens e mulheres de Deus que se debruçam sobre a palavra e escrevem textos que nos ajudam e nos trazem muita clareza acerca daquilo que a gente precisa fazer para estar bem casados. Queridos, vamos orar? Pedir a Deus que nos abençoe nesse tempo. Eu quero pedir que você fale para Jesus agora aquilo que está deixando seu coração ansioso. Uma guerra vai ser travada aqui essa noite pela sua atenção. O que rouba a sua atenção, rouba você. E o inimigo das nossas almas, ele quer a nossa atenção, né? Porque ele sabe que se a palavra de Deus produzir fruto no nosso coração, a gente vai frutificar. Então, prepare o seu coração para ser solo fértil para a palavra de Deus. Fala para Jesus, Jesus, cuida disso. Estou preocupada com isso. Estou preocupada com essa notícia. Estou ansioso com essa história. Deixa isso no altar do Senhor. Deus, que alegria e que privilégio estar aqui essa noite com os meus irmãos. Como é bom, Deus, ver pessoas comprometidas com a família, com o casamento e com um coração desejoso de aprender mais sobre Ti. Eu quero Te louvar, quero pedir que o Senhor honre a intenção dos meus irmãos, do coração deles de estarem aqui essa noite. Eu Te peço, Deus, misericórdia sobre nós. Nós precisamos tanto do Senhor, do Seu Santo Espírito, falando e ministrando nessa noite. E nós temos um grande problema, que é o meu coração. O Senhor conhece o meu coração e o Senhor sabe quanto pecado há nele. E o Senhor sabe como ele é falante e como essa noite ele vai querer falar. Mas eu Te peço, Deus, misericórdia sobre a vida dos meus irmãos. Não permita, Deus, que o meu coração fale. Eu Te peço, Espírito Santo do Senhor, que o Senhor seja o grande ministrador dessa noite. E que apesar, Deus, dos meus pecados e apesar de mim, que o Senhor possa produzir frutos de vida na vida dos meus irmãos, na vida dos seus casamentos, das suas famílias. E eu Te peço que o Senhor me faça instrumento do Senhor nessa noite, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu evangelho, Deus, seja pregado, e para que a gente entenda o que é viver a família que o Senhor desejou que a gente seja. Eu Te peço também pelo coração dos meus irmãos. Deus, não permita que as distrações, que as preocupações, que as ansiedades, não permita que o WhatsApp, que o Instagram, não permita, Deus, que o trabalho, que as tarefas que terão que ser entregues amanhã de manhã roube a atenção. Para que o nosso coração hoje seja solo fértil para a Tua palavra. Que o Senhor encontre, Deus, em nosso coração prontidão para ouvir a Tua voz. Nós sabemos que o Senhor vai nos confrontar essa noite. E eu Te peço, Deus, que o Senhor lute por nós, para que nós possamos, Deus, ouvir exatamente aquilo que o Espírito Santo do Senhor quer nos falar. Eu oro, Deus, e já Te agradeço, porque eu sei que a resposta do Senhor a essa oração é uma resposta de amor, é uma resposta favorável.
porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que ama a família. E eu quero te agradecer, Deus, porque eu confio que o Senhor vai nos dar essa graça essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu me chamo Lia. Sou casada... Obrigada, querido. Prazer. Eu sou casada com um moreno lindo chamado Marcelo, que alguns de vocês conheceram a última vez que eu estive aqui. E Deus nos deu 2 filhos, a Bruna, que completou 10 anos recentemente, e o Pedro, que está próximo de completar 8 anos. E eles são a família que Deus me deu para amar e a família a quem eu amo, né? E nós, enquanto família, e eu e o Marcelo, enquanto casal, nós passamos pelas mesmas lutas que vocês passam, pelos mesmos dilemas, pelos mesmos dramas, pela mesma correria, né? Então, todas as vezes que você me ouvir falar, eu quero dizer para você que essa dificuldade, essa batalha que nós encontramos de viver o Evangelho no nosso casamento, eu passo por isso também. Né? Isso eu vivo na minha casa também. Eu também estou aprendendo sobre aquilo que eu vou ministrar para vocês. E eu gosto de falar isso para que, em momento algum, vocês tenham no coração de vocês, em relação a ninguém, a fantasia de que existe alguém pronto, de que existe algum casal pronto, algum casal blindado. Agora que eles sabem de tudo isso, agora que eles aprenderam tudo isso, ou, nossa, que impressionante essa história que ela está contando, nada vai mais nos atingir. Casamento é construção. O casamento acontece no processo. O aperfeiçoamento que Deus tem para nós, até o último dia da nossa vida, vai acontecer. Então, talvez o que eu fale para você aqui hoje, ou talvez a leitura desse capítulo que você fez, não tenha te trazido tantas novidades teológicas, ou não tenha te trazido tantas novas perspectivas. Mas uma coisa importante, que todas as vezes que a gente estiver diante da palavra de Deus, é a gente abrir o nosso coração para o que Deus vai falar hoje para nós. Porque hoje Deus quer transformar um aspecto do seu casamento que não está pronto. Hoje Deus quer transformar um aspecto do meu casamento que não está pronto. Então, abra o seu coração e pense na seguinte pergunta: qual é a situação mais difícil que você encontra no seu casamento hoje? Qual é o perrengue? Qual é o ajuste que você gostaria de fazer? Certamente, ao pensar sobre a resposta, você também já pensou na mudança de comportamento que você gostaria que o seu cônjuge tivesse, porque você não só tem o problema, como já tem a solução. E a solução certamente está na mudança de comportamento do outro, não é? Se o meu cônjuge fosse mais assim, ou se ele fizesse isso, ou se ele não fizesse isso, o problema estaria resolvido. Está certo ou está errado? Então, eu queria que você guardasse essa questão, esse problema que você encontrou, porque lá no final nós vamos voltar para ele, tá bom? Não preciso pedir para você decorar, porque esse você sabe de cor, não é? Bom, o livro que vocês escolheram, que é um livro muito bom, Quando Pecadores Dizem Sim, ele começa falando sobre as questões básicas, né, filosóficas do casamento. E no capítulo 2, ele vai falar, então, sobre acordando com o pior dos pecadores. E eu acho sensacional a pergunta que ele começa esse capítulo. Ele diz assim: muito bem, se eu amo a minha esposa, por que eu acho tão fácil tratá-la como se eu não a amasse? Se a minha esposa é a pessoa que eu mais amo nessa vida, por que é tão difícil ser amável com ela? Não é sensacional essa pergunta? Eu não tenho dúvidas de que eu amo meu marido. Mas por que muitas vezes eu o trato como se eu não o amasse?
E a Bíblia tem essa resposta para nós. O apóstolo Paulo, em Romanos 7:15, ele fala o quê? A gente sabe esse versículo de cor. O que Paulo fala lá em Romanos 7:15? Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu quero fazer, que eu não quero fazer, esse eu faço. Não é? Eu quero fazer o bem, eu prefiro o bem, mas eu não consigo. E aí o mal que racionalmente eu sei que eu não deveria fazer, eu faço. E por que, meus irmãos, que a gente faz o mal, mesmo querendo o bem, e a gente não faz o bem, a gente faz o mal, e não querendo o mal, a gente faz o mal? Por que a gente fica nesse engodo? Ele continua, ele fala assim, porque se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, eu fico nesse engodo porque a minha natureza é pecaminosa. Então, é mais ou menos assim. Imagine que eu tenho uma fonte aqui, e essa fonte está contaminada. É esperado que toda a água que saia daqui esteja o quê? Contaminada. Mas vamos supor que alguém vem aqui e toma da água contaminada e não passa mal. Isso significa que a fonte não está contaminada? Não, isso significa que é lucro, né? Que bom que a pessoa não passou mal, porque a fonte está contaminada. Da mesma forma que se sair alguma coisa boa da gente, isso é graça de Deus. Porque da nossa fonte, o que procede naturalmente é o quê? É o quê? É pecado. Então, por que eu não consigo ser mais amável com minha esposa? Ou por que se eu amo o meu marido, ainda assim eu o trato como se eu não o amasse? Porque eu sou pecadora. Porque o que sai de mim naturalmente é pecado. Paulo, ele também se reconhecia como um pecador. O texto que o autor usa é o texto de Timóteo. Ele usa Timóteo 1, que fala o seguinte, no versículo 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Paulo conhecia o coração dele. Ele sabia que ele era pecador. E ele não só sabia que ele era pecador, como ele sabia qual era o pecado dele. Você conhece o seu pecado? Você sabe dar nome para o seu pecado? Todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. A gente ouve isso todo domingo na igreja. Todos pecaram. Quão pecador eu sou, a gente canta. Sua cruz me redimiu do meu pecado. Meu irmão, qual é o seu pecado? Eu vou contar para vocês uma história que está na Bíblia, de um homem que não conhecia o pecado dele. É a parábola do credor incompassivo. Vocês conhecem de cor essa parábola. A parábola diz o seguinte: Jesus está contando parábolas e ele diz que o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos é uma fortuna. E aí, não tendo com que pagar, ele não tinha como pagar essa fortuna para o rei, esse homem se ajoelha diante do rei e fala: por favor, rei, ser paciente comigo e tudo eu te pagarei. Por favor, não me mate. E aí o rei olhou para aquele servo e teve compaixão dele. E ele falou o seguinte: pode ir embora. Eu vou te perdoar essa dívida.
10.000 talentos, uma fortuna que aquele homem não conseguiria pagar em vida. E ele sai da presença do rei perdoado, aliviado. E aí chega no caminho, ele encontra um conservo. No caminho, de volta para casa. E esse conservo devia a ele 100 denários. Uma michuruca, miséria de nada. E ele diz, pague-me. Você está me devendo. E o conservo diz para ele, por favor, seja paciente comigo e eu vou te pagar. Mas o que ele fez? Você está achando que eu sou o quê? Que eu sou trouxa? E foi lá e mandou prender o conservo. Quando o pessoal viu isso, foi lá contar para o rei. Olha só, sabe aquele servo que você pagou 10.000 talentos? Mandou prender o conservo que devia uma mixaria para ele. O que o rei fez? Mandou chamar e jogou ele aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida, que eu acredito que nunca aconteceu. E aí Jesus termina essa história dizendo assim, o meu Pai Celeste vai fazer desse jeitinho, se no íntimo nós não perdoarmos cada um dos nossos irmãos. Sabe por que é tão difícil a gente lidar com o pecado do nosso cônjuge? Sabe por que é tão difícil a gente se deparar com a fraqueza dele? Sabe por que a gente fica tão irritado com os defeitos do nosso cônjuge? Porque a gente pensa assim, eu nunca faria isso que ele está fazendo comigo. É injusto isso que ele está fazendo comigo. Como você tem coragem de fazer isso comigo? Você acha o quê? Que eu mereço o quê? Eu não aguento mais este comportamento. É isso que a gente fala. A gente se sente superior ao nosso cônjuge. A gente acredita que a gente é mais moral, moralmente melhor. A gente acredita que a gente é mais santo. A gente acredita que a gente é mais digno. A gente acredita que a gente é mais tudo que ele. E sabe por que a gente fala deste lugar com o nosso cônjuge, de quem olha por cima e de quem pode colocar o dedo em riste e dizer, este é seu pecado? Porque a gente não conhece o nosso pecado. A gente não conhece. Porque nós não temos noção, apesar de todos os domingos vir para a igreja, orar e cantar sobre isso, a gente não tem noção do que significou o nosso pecado contra Jesus. Meu querido, essa frase que eu vou dizer é dura, é muito dura. Mas acredite em mim, não há nada que o seu cônjuge possa fazer contra você que vai ser maior do que você fez contra Jesus. Porque o que nós fizemos contra Jesus na cruz, o que Jesus precisou fazer para nos dar vida eterna, foi se despir da sua glória celestial. Jesus criou o mundo na Trindade, Ele, o Pai e o Espírito Santo estavam juntos, Ele criou você e a mim, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, Ele controla o universo, basta uma palavra sua e os montes se removerão, as tempestades param. Se Jesus aparecesse aqui agora para nós, nós morreríamos, porque nós não somos capazes de ver a sua glória. E Jesus abandonou tudo isso e veio passar fome, frio, sede, enjoo, tentação. Veio ser criado por homem, veio depender de uma mulher para alimentar. Você tem noção do que é isso?
Você tem noção do que é isso? E Ele veio para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. Nada que o seu cônjuge fizer com você pode ser maior que isso. Nada. Mas a gente não se sente devedor. A gente acha que a dívida de 10 mil talentos é pouco. A gente se acha no direito de encontrar o conservo no meio do caminho e dizer, me pague. Você está achando o quê? Que eu sou trouxa? Mateus 7, Jesus fala assim, por que vês tu o cisco do olho do seu irmão? Você não está reparando na trave do seu olho, não? Romanos 2:1 diz o seguinte, és indesculpável, homem, quando julgas. Você é indesculpável quando você aponta o dedo contra o seu irmão, porque naquilo que você julgas, você a ti mesmo te condenas. Quando você julga o pecado do teu irmão, você está apontando para o seu pecado. Qual é o teu pecado? Qual é o nome do teu pecado? A Bíblia conta a história de outro homem que não conhecia o pecado dele. E esse homem era o homem segundo o coração de Deus. Veja você que ironia. O homem que Deus escolheu para ser o rei que ia tirar Israel das guerras. O homem que Deus ungiu para ser o rei de Israel. Davi. Davi, numa primavera, quando ele deveria estar na guerra, estava lá no seu palácio, não é mesmo? Dando uma voltinha, quando ele, de repente, avista Betseba, aquela mulher linda, passando por ali pelo palácio, e ele pergunta, quem é aquela mulher? Tragam-a para mim. E Davi desejou aquela mulher. Ele estava no lugar errado, na hora errada, e pelas motivações erradas, possuiu Betseba, a mulher de Urias. Aquela mulher não era dele. E aí vocês conhecem a história, ele não só possui essa mulher, como engravida essa mulher, tenta matar Urias, para que ele, não descobrisse. Na verdade, tenta fazer com que Betseba durma com Urias, ele não consegue, porque Urias era um homem digno e fiel. E aí ele mata Urias, e ele perde o filho. E está tudo bem para Davi. E aí Natã vem e conta uma história, não é? Para Davi, uma historinha. E aí ele pergunta, rei, o que você acha que um homem como esse deveria fazer? Ele, morrer. Eu decreto que esse homem morra. Aí Natã fala, pois é, Davi, esse homem é você. Foi exatamente isso que você fez. Naquele momento que Natã exorta Davi, Davi entende qual era o pecado dele. Pequei contra ti, Senhor. Muitas vezes, os nossos cônjuges, o nosso marido, a nossa esposa, eles vêm até nós e nos mostram o nosso pecado. Muitas vezes, as situações que acontecem entre nós nos mostram o nosso pecado. Mas nós nos vemos no direito daquele servo que cobrou do conservo a mixaria. Quem é você para apontar o dedo no meu rosto? Quem é você para falar isso de mim? Olha só, você faz isso. Então, a gente fica explicando as nossas ações, os nossos comportamentos, a gente fica explicando o nosso pecado por conta da nossa história, dos nossos traumas, da nossa criança interior, das nossas... E aí ficamos ali, inventando 1000 justificativas para explicar por que a gente se comporta como a gente se comporta. Mas a gente não se arrepende. Na verdade, esse negócio de pecado, vida eterna, sacrifício de Jesus, isso já está tão comum nas nossas palavras, que isso é para a gente cantar lá na igreja, isso não tem nada a ver aqui com o nosso dia a dia.
Queridos, sabe quais são as consequências da gente não enxergar os próprios pecados? Orgulho e justiça própria. E aí, eu vou te perguntar, volta lá para a questão do seu casamento. Volta lá. E percebe se você tem tentado, ao longo desses últimos dias, estar certo ou fazer justiça com as suas próprias mãos em relação a essa questão. Uma pergunta. Tem um hábito muito bonito dos católicos. Na verdade, eu discordo da forma como eles fazem isso, né? Nós acreditamos que Jesus, ele é o nosso intercessor perante o Pai, que nós não precisamos, né, de representantes mais. Mas tem um hábito muito bonito dos católicos que eu acho a confissão. Né? Os católicos se confessam regularmente. E, para que eles possam se confessar e dizer, né, Padre, pequei, e dizer qual é o pecado, eles precisam fazer uma análise, um autoexame de consciência, para identificar e nomear quais são os pecados deles. Olha que bonito isso. Nomear. Eu pequei nessa situação, eu pequei assim. E eu e você, a gente sabe que a gente não precisa de um padre para nos perdoar os pecados. Mas, honestamente falando, qual foi a última vez que você confessou um pecado nominal para o Senhor Jesus? Que você se ajoelhou e disse, eu estou pedindo perdão pela inveja que eu senti hoje. Eu estou pedindo perdão porque eu sou controladora e eu tenho dificuldade de descansar no Senhor. Eu estou pedindo perdão porque eu sou orgulhosa e eu quero sempre estar certa e eu quero que sempre as coisas sejam do meu jeito. Eu estou pedindo perdão porque eu sou avarenta. Eu estou pedindo perdão porque eu não sou generosa. Deus me perdoa porque o meu coração quer vitrine. Qual foi a última vez que você se ajoelhou diante de Deus e pediu perdão pelo seu pecado nominal? Não é aquela oração assim, Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Você conhece os seus pecados? Você já se olhou no seu espelho espiritual? Quando você está diante do espelho da sua alma, o que você vê ali? Esse livro, um livro do Timothy Keller, que eu acho que deveria ser o segundo, tá? Depois do Quando Pecadores Dizem Sim. Oh. A gente está trabalhando ele lá na igreja, ele é muito sensacional. Ele tem um trecho que eu gostaria de ler para vocês. Que defeitos o seu cônjuge verá em você? Talvez você seja cheia de medos e propenso à ansiedade. Talvez você seja orgulhoso, propenso à obstinação e ao egoísmo. Talvez você seja inflexível, propenso a se tornar exigente e mal-humorado, caso as suas vontades não sejam atendidas. Talvez você seja ríspido ou severo, alguém que os outros mais respeitam do que amam. Talvez você seja indisciplinado, propenso a não ser confiável e desorganizado. Oh, Jesus! Talvez você seja esquecido, propenso a ser distraído e insensível, sem perceber a impressão que causa nos outros. Talvez você seja perfeccionista, propenso a julgar e a criticar outros, e também a ser duro consigo mesmo. Talvez seja impaciente e irritável, propenso a guardar rancor e a perder a cabeça com frequência. Talvez seja extremamente independente e não gosta de responsabilidades associadas às necessidades de outros, de tomar decisões conjuntas e que, sem dúvida, detesta pedir ajuda para os outros. Talvez seja deseje excessivamente ser amado, de modo que tenha a tendência de esconder a verdade, não consegue guardar segredos de outros e se esforça demais para agradar todo mundo. Talvez seja próspero, mas, ao mesmo tempo, mão fechada, relutando em gastar dinheiro de modo apropriado.
sendo mesquinho com os outros. Qual é o seu pecado? Tem uma música que uma moça chamada Flaira escreveu. E ela não é cristã. Essa música não é cristã. E essa música é uma confissão de pecados, apesar de não ser uma música cristã. E eu gostaria que você ouvisse essa música. E ela diz o seguinte: eu quero me curar de mim. Ela diz isso. Não é isso que nós queremos. Nós não queremos nos curar de nós mesmos. A gente vai já chegar nessa parte. Mas eu queria que você ouvisse a confissão dela sobre quem ela sabe que ela é. Sou a maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo, esse de 1,60 m. Devo a ele estar atenta. Não posso mudar o outro. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Vou pequena e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Pra me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou mentirosa, vaidosa e invejosa. Sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorriso e sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói, dói, dói me expor assim. Dói, dói, dói despir-se assim. Tá, joia, pode parar. Obrigada, viu? Eu não sei você, mas eu também sou. E dói. Dói mesmo. Dói despir-se assim. Dói quando a gente é confrontado pelo nosso pecado. Mas sabe, meus queridos, essa consciência do pecado, ela nos coloca num lugar maravilhoso de humildade. Porque quando a gente entende o que nós fizemos contra Jesus,
E a gente entende que ainda assim Ele nos amou. E quando a gente recebe esse amor, a gente não para onde a Flaira parou, tentando se curar dela. Ela não vai conseguir. Depois, quem quiser ouvir a música, é lindíssima. No final, ela fala assim, e eu nem sei se isso vai ser possível. Não vai ser. A gente não consegue se curar da gente mesmo. E a noção de pecado, com a graça de Deus e a história da redenção, ela não precisa parar aí. O que eu quero dizer é, nós reconhecemos o nosso pecado, não para a gente ficar com roupa de pano de saco, que verme eu sou, em alto flagelo e penitência. Não, não é isso. A nossa identidade, ela começa no Éden. Nós somos homens caídos, mas ela termina na cruz de Jesus. Amém? Ela termina na cruz, meu irmão. Nós temos redenção para esse pecado. Nós temos jeito, nós temos solução. Só que para o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida, é preciso haver fruto de arrependimento. E a gente só se arrepende daquilo que a gente tem consciência. E existem muitos pecados no seu coração que você não conhece, que você não sabe o nome. Assim como o salmista diz, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vem cá, vê se tem algum caminho mau em mim. Existe uma série de caminhos maus em você que Deus quer trabalhar, que Deus quer apontar. Mas para isso é necessário humildade. É necessário tirar as tamancas. Não é assim que Deus fala para Moisés? Quando Moisés está vendo a sarça ardente lá, ele fala assim, Moisés, tira as sandálias, que esse lugar que você está é santo. E isso muda tudo, porque quando eu recebo o pagamento dessa dívida, dessa enorme dívida que eu seria incapaz de pagar, eu posso então me alegrar. Eu posso então me sentir verdadeiramente amada, verdadeiramente aceita. E quando eu tenho isso no meu coração, eu tenho amor para transbordar pelo outro. A Bíblia fala que eu só sou capaz de amar porque Ele me amou primeiro. E muitas vezes, meus queridos, muitas vezes, nós, nos nossos casamentos, estamos esperando que o outro nos ame primeiro. A gente quer prova de amor. A gente quer mudar o comportamento no grito. E eu digo para você que se você está querendo que o seu cônjuge te ame primeiro, você chegou atrasado. Tem ainda o discurso do amor próprio, né? Eu tenho que me amar primeiro. Minha filha, você já chegou atrasado, alguém já te amou primeiro. Você não tem que se amar primeiro nada, coisa nenhuma. Você tem que receber esse amor que já está posto na cruz. Já está lá. 1 João 9 diz assim, se você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça. O caminho está claro. Mas nós estamos tão amortecidos com o nosso próprio pecado. A gente está tão distante da realidade da cruz. O Evangelho se tornou só uma história bonita de domingo. Que quando nós nos deparamos com o nosso marido, nós queremos que Ele nos ame primeiro. Porque Jesus me amou primeiro, eu posso pedir perdão primeiro. Eu posso, porque eu recebi perdão. E a boca fala daquilo que o coração está cheio. E se meu coração está cheio de perdão, eu tenho perdão para dar. Talvez, meu querido, você não tenha aprendido na sua vida, com seu pai, com a sua mãe, a ser amoroso. Talvez você não tenha aprendido a ser gentil. Talvez você não tenha aprendido a se comunicar bem. Eu trabalho com isso. Eu sei que isso tem um impacto gigante nas nossas vidas. Mas, em nome de Jesus, não se escore nisso para justificar os seus pecados.
Sabe por quê? Porque a paternidade de Jesus quer curar a sua história. Não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Se você quiser aprender, o Pai de amor quer te ensinar. Só que para isso é preciso humildade, arrependimento. É preciso de fato conseguir experimentar o perdão que vem da cruz. E aí, quando meu coração está cheio de amor, quando meu coração está cheio de perdão, eu olho para o meu cônjuge e falo assim: oh, meu Deus, que trabalheira que o Senhor vai ter na vida desse homem, né? Como é que eu vou participar disso? Como que o Senhor quer que eu participe do processo de santificação do meu marido? Sabe por quê, meu querido? Eu não peco porque eu quero. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O seu marido também, minha cara. A sua esposa também, meu caro. Ou você acha que você casou com um santo? E ele vai lutar contra o pecado também. E você não casou com ele? Então essa luta também é sua. E aí eu tenho um testemunho para contar para vocês. Às vezes, eu identifico algumas questões que eu preciso conversar com meu marido, né? Aquelas exortações, aqueles confrontos, aqueles ajustes. E aí eu fico assim: oh, Jesus, me dá sabedoria, como que eu vou confrontar o Marcelo? Joelho, peço a Deus, Deus, me dá, Deus, a graça de conseguir mostrar para o Marcelo o que eu quero mostrar de forma efetiva. E aí eu começo a orar: Deus, ajuda o Marcelo a lutar contra esse pecado. E aí, quando eu estou lá diante de Deus, Deus começa a falar assim: agora vamos falar do seu? Vamos falar como é que você está participando aí dessa história? Porque quando eu me coloco na brecha pelo meu marido, quando eu entro diante de Deus e pergunto: Deus, como que o Senhor quer que eu participe da solução desse problema? Deus mostra que eu sou o problema, ou pelo menos parte dele, grande parte dele. E aí, sabe o que acontece? Não vou falar todas as vezes, não, mas muitas vezes essa conversa nem precisa rolar. Porque daí Deus começa a me trabalhar. Aí eu vou lá para o meu marido e confesso o meu pecado e digo: ai, amor, hoje Deus me falou um negócio, olha só, eu estou fazendo isso. E aí, só de eu confessar o meu pecado, e Deus começar a trabalhar no meu pecado, e meu marido começar a ajudar-me no meu pecado, muitas vezes isso produz fruto de arrependimento nele, e a gente consegue. Dá para entender? Porque quando a gente consegue essa postura de humildade diante de Deus, Deus vai mostrando para a gente como que a gente alimenta aquele ciclo que muitas vezes a gente acha que é só na mudança de comportamento do outro que vai acontecer. Hoje eu quero convidar você a fazer 4 orações. A primeira delas é: Deus, qual é o meu pecado? Sabe aquele problema que você pensou no início? Deus, qual é o meu pecado nessa situação específica? O que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer mudar em mim? Qual é a postura que eu tenho que ter diante disso? Deus vai te contar. Deus fala. E se Deus não falar com você, busque a resposta nele. Ore até, faça igual aquela viúva. Bata na porta até a porta abrir. Deus, eu ainda não sei qual é o meu pecado, me mostra. Deus, eu ainda não sei, me mostra. Depois que Deus te mostrar o seu pecado, confesse o seu pecado, se arrependa.
Confesse o seu pecado para o seu marido também, peça ajuda dele. Depois, pergunte para Jesus como que Ele quer que você participe da obra de santificação que Ele está fazendo na vida do seu marido, da sua esposa. Porque você conhece os pecados do seu marido. Você conhece, melhor do que ninguém. Deus, como que o Senhor quer que eu participe nesse processo de santificação? Como que eu posso ajudá-lo a se tornar uma pessoa mais parecida com Jesus? Qual é o meu papel nisso? E, por fim, e não menos importante, abençoe o seu cônjuge. Ore por ele. Declare bênçãos de Deus sobre a vida dele. Deus deseja que nós, enquanto casais, que a gente reflita a glória dele. E muitas vezes vai ficar difícil para mim. E muitas vezes vai ficar difícil para ele. Mas se a gente entender que casamento não é sobre mim, sobre o meu conforto, não é sobre ele, sobre o conforto dele, mas é sobre Deus, sobre trazer para o mundo Deus de forma visível e palpável. Ao trabalhar nos nossos próprios pecados e ao participar do processo de santificação na vida do outro, nós vamos então estar tornando o casamento proposto por Deus possível. Porque não importa com quem você tenha se casado, você vai acordar do lado de um pecador. E não importa o quão perto ou longe de Deus você esteja, a sua natureza sempre será pecadora. Então, essa luta, meus queridos, é até que a morte nos separe. Não existe família perfeita. Mas existe um Deus perfeito. E Ele ama a família. Por isso nós podemos descansar. Que todo esse processo, por mais difícil e desafiador que possa nos parecer, vai ser possível. Porque nós não contamos apenas com a identidade do Éden. A gente também conta com a nossa identidade conquistada na cruz. Amém? Amém. Eu quero orar com vocês. Ah, Deus, como a Tua palavra nos exorta, nos confronta, e como a Sua palavra traz para nós necessidade de mudança de postura. Nós somos convidados a amadurecer na fé, na confiança e na obediência ao Senhor. E, Deus, é muito difícil obedecer ao Senhor. É muito difícil negar nossa cruz e contra a nossa carne. É difícil reconhecer, Deus, que no nosso coração há orgulho, inveja, maledicência, carência, insegurança, ódio, ressentimento, mágoa. Como é difícil, Deus, reconhecer que nós somos pecadores. Mas nós queremos Te louvar, Senhor, pela Tua graça bendita e restauradora, que nos faz nova criatura em Cristo Jesus. Nós queremos Te louvar, Deus, porque nós acreditamos que a Tua palavra não mente. Nós queremos Te louvar, Deus, porque nós acreditamos que não há absolutamente nada em nós que o Espírito Santo do Senhor não possa transformar. Nós acreditamos, Deus, que o trabalho do Senhor em nós é aquele que opera tanto o querer quanto o realizar. E nós acreditamos, Deus, que a graça salvadora do Senhor pode se manifestar no nosso casamento, pode se manifestar no nosso relacionamento, na nossa família, pode desfazer nós, pode trazer cura, libertação, restauração, pode, Deus, trazer perdão, pode trazer, Deus, corações quentes e juntos novamente.
Por isso, Deus, eu te peço, Espírito Santo do Senhor, fala ao coração dos meus irmãos acerca dos seus próprios pecados. Espírito Santo do Senhor, o Senhor que convence do pecado, da justiça e do juízo, Deus, encontra, Deus, espaço para ministrar o coração dos meus irmãos. E que eles sejam, Deus, tocados pelo Senhor, para que o convite de mudança de perspectiva, de vida, que a busca de virtudes, que a busca daquilo que o Senhor quer de nós, seja realmente algo que meus irmãos, ao longo desses próximos dias, sejam intencionais, para que os seus casamentos, Deus, possam ser abençoados e impactados pela verdade do Evangelho. Nós queremos ser cristãos que conhecem ao Senhor Jesus. Nós queremos ser cristãos transformados pela mão do olheiro. Nós queremos, Deus, ao final, ser encontrados como servos bons e fiéis, fiéis no pouco. Por isso, Deus, nos ajuda nessa linda missão, Deus, que é ser casado para glorificar ao Senhor. Eu abençoo essas famílias e te clamo que o Senhor dê a elas toda a provisão necessária. Provisão de conhecimento, provisão de discernimento, provisão de sabedoria, provisão de arrependimento e provisão de graça, para eles encontrarem o meio necessário para resolver esse conflito que os aflige. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Deus os abençoe. Falar, né? Nós louvamos ao Senhor pela oportunidade que a irmã Lia compartilhar a palavra conosco. Vamos ter um momento de louvor. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos? E vamos orar juntos. Renova-me, Senhor Jesus, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado e necessita mais de Ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo